pra brilhar. Eu sei que um dia será melhor do que hoje está. O amor em nós se revelará. Dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Cairá o véu do rancor, da tristeza e da dor. O vento levará as palavras em vão que turvam a nossa visão. Haverá um lume de paz e as guerras nunca mais mancharão nossos sonhos com sangue, irmão, delírios da nossa visão. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei que um dia será melhor do que hoje está. O amor em nós se revelará. Dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Saberemos caminhar, bem mais simples nos tornar. Um sorriso de flor da criança em botão, regando o jardim da razão. Se ouvir a voz da canção penetrando o coração, e os homens então viverão o valor de tudo que o mestre ensinou. Há uma luz em nós. Vê, irmão, que senti lá do céu o amor do Pai. Em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que senti lá do céu o amor do Pai. Em oração agradece a vida e confia. Meu irmão,
luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Que a luz virá revigorar teu coração. Que a luz virá revigorar teu coração. Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Rose e hoje eu estou aqui no comando, né, na apresentação do trabalho, tá? Sobre a nossa escala de trabalho, como eu falei, estou aqui apresentando o trabalho. A nossa harmonização, nosso companheiro Henrique, que está fazendo. A leitura do Evangelho, capítulo 12, o item 10, quem fará é a Ana Maria, nossa colega. Aí nós temos a explanação. A explanação vai ser com o nosso colega de trabalho, nosso amigo, que foi criado dentro da nossa casa, o Ramon Felipe, tá? E ele vai falar sobre o tema o ódio, né? Aí depois virá o passe virtual, a fluidificação das águas e o encerramento com o nosso companheiro Haldner. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laiararaiara, laiararaiara. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha, ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos
Irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fenelon Bordeaux, 1861. Que assim seja. Agora eu vou passar a palavra para o Ramon. Ramon, é com você agora, meu amigo. Obrigado, dona Rosa. Dona Rosa, fui convidado, né? Vou contextualizar quem sou eu, né? Muita gente me conhece do Segal, mas talvez muita gente também não conheça. Eu cresci no Segal, vou no Segal desde a barriga da minha mãe. Hoje eu tô com 30 anos, então tem 30 anos de casa, né? Se a casa tem 70, eu tô há 30 anos lá. Então eu fui desde a mocidade, não, mentira, fui desde antes, eu fui desde da salinha da palestra pública lá de domingo, todas 6 horas que eu acompanhava minha mãe, ficava lá na salinha, teve uns tempos que eu não queria ficar mais, que na palestra atrapalhando ela ver a palestra, já dei trabalho lá. Depois fui para evangelização, fiquei na evangelização, fui da mocidade, coordenei uma mocidade uma época, sim, fui vice-coordenador da mocidade, depois fiz os cursos, hoje em dia sou trabalhador da escola de médios do sábado, né, e assim, estou no Segal há muito tempo, essa casinha bendita, que só casinha de luz, né, eu considero o Segal até mais minha casa do que minha casa, que minha casa onde eu cresci, a gente já mudou, e minha mãe, então, nem é minha casa, né, e o Segal sempre esteve lá, né, então é a minha casinha que sempre me acolhe e me acolheu até hoje. E hoje eu fui convidado a falar sobre, né, a passagem do item 10 e o item 11, que as duas passagens são muito ligadas, que é do capítulo 12, né, do Evangelho, que é o ódio e o duelo. E para contextualizar, igual foi lido no começo do Evangelho, né, sobre o ódio, o duelo ele está intimamente ligado ao ódio, né, e os dois são muito ligados ao orgulho, porque tanto o ódio quanto o duelo, eles são vamos dizer, dois sentimentos, assim, duas chagas que elas estão intimamente ligadas ao orgulho, porque as duas partem do mesmo princípio de você se ofender, né, da honra. Então, no sentido literal da época do duelo, o duelo ele era como se fosse uma luta, né, formal entre duas pessoas, que aí, dependendo da época, sempre era motivado com uma arma, né, antigamente até na mão, uma pistola, que era para lavar a honra, né, após uma ofensa. Quando uma pessoa se sentia ofendida, ela chamava uma pessoa para o duelo, e isso era visto na sociedade como motivo de orgulho, né, para você responder à altura com esse sentimento que você ficou de ser indigno, né, de ferir a sua honra, né. Então, antigamente, o duelo era muito baseado nisso, né. E num contexto mais histórico ainda, para a gente ter noção, teve uma época, a própria igreja, ela fazia a título de como se fosse um duelo entre pessoas para ver quem estava mais certo, e tinha uma prática dentro da igreja ali antes acho que era no ano de 8, não vou saber exatamente, mas no ano de 300 por ali, nos primeiros papados, que duas pessoas, quando elas se desafiavam a um duelo, a própria igreja intermediava esse duelo. E aí essas duas pessoas, elas eram mergulhadas em uma bacia de água quente, né, sim, e quem sobrevivesse estava certo perante aos olhos de Deus, né, porque quem fosse o justo, né, quem fosse o certo, não morreria por passar por aquela prova, né. E assim, a igreja, uma época, ela mesma intermediava esse duelo diretamente. Só que depois de uns anos, a igreja viu, né, assim, que era uma coisa que não era para ser feita pela igreja, obviamente, e eles condenaram essa prática, mas aí eles, então, literalmente, na Idade Média, eles legitimaram o duelo, né, que se chamava, era como juízo de Deus, né, que veio essa ideia dessa disputa entre dois cavaleiros, e aquele que vencesse esse duelo, ele era o justo, né, ele tinha a razão da história. Então, a igreja, por muitos lugares, como na Espanha, na França, eles eram, o próprio clero abençoava esse duelo, eles falavam, não, vocês vão duelar para ver quem é o mais justo, e aquele que sobreviver a esse duelo é porque Deus acha que você é o certo, né? Tinha até essa crença
pelo incrível que pareça, da igreja. Então, assim, nos primeiros séculos ali da Igreja Católica, além dela tolerar, né, ela legitimava essa prática, que era como se fosse um julgamento divino, assim, uma visão deturpada, logicamente, do julgamento divino. E aí, com o tempo, com os concílios, né, que a igreja sempre faz, com os anos eles começaram a citar esse duelo e a condenar o duelo, né? Como, assim, mesmo que a prática persistiu por muitos anos, eles começaram a ver que aquilo ali, o clero, né, que aquilo não era uma coisa aceitável, né? Porque era uma coisa muito ambígua, né? Que às vezes essas pessoas que iam duelar, né? Porque antigamente muitos duelos da Idade Média elas eram intermediadas por pessoas, né? Por exemplo, eu me senti ofendido, eu chamei uma pessoa para o duelo, e esse duelo ele tinha regras. Então tinha uma pessoa do meu lado que eles chamavam como se fosse um padrinho que ia conversar com o padrinho da outra pessoa. Entre os dois eles bolavam uma regra do duelo, vamos supor, se fosse um duelo de espada. E esse duelo, ele tinha regras, e muitas vezes ele era abençoado pelo Papa. Às vezes, antes desse duelo, tinha uma missa que celebrava para abençoar, literalmente receber a bênção da igreja para ter esse duelo. Então, assim, e o engraçado é que muitas vezes nesses duelos, uma das regras que tinha era que justamente se um dos lados pedisse desculpa, esse duelo não acontecia. Então, a igreja, ela legitimava esse duelo, né, principalmente nisso. Só que, com o tempo, o clero, ele percebeu que o duelo, né, que eles legitimavam era uma forma de homicídio, né, era um crime, é literalmente um homicídio. E, como diz na Bíblia, né, o maior presente de Deus era a vida, e como que o clero, ele legitimava uma coisa que era um homicídio, né, apesar de eles ter essa bênção do duelo. Então, assim, vários papados começaram a vir e vários papados tiveram esse discernimento que isso era uma coisa bárbara. E com isso eles começaram a excomungar quem fazia essa prática do duelo. Então, assim, com vários tempos, a gente vê que o duelo ele é intimamente ligado ao ódio e ele é intimamente ligado a essa coisa do orgulho, né? O orgulho ferido, o orgulho da pessoa não aceitar aquela imposição, né, aquela ideia, e ela, com isso, ela se rebelar e ferir a honra a ponto de achar que ela é digna de tirar a vida do outro, né, que é o bem mais precioso. E contextualizando para o mundo de agora, né, a gente vê que o duelo hoje em dia, ele ainda tem várias formas de duelo, né, que é o ferir o ódio, o ferir o ego, e se você se achar na forma de ferir a sua honra, você partir para vias de meios, né, seja ela por briga, seja ela por discussão, seja ela pela vingança, né, isso tudo ainda é o duelo, isso tudo é o ódio. Uma coisa que a gente tem que se atentar muito, que nós, como cristãos, a gente não pode aceitar várias coisas que são feitas no dia de hoje, várias atitudes que são feitas, porque a gente passa a legitimar o duelo, assim como o clero legitimou alguma época. Uns tempos para trás, teve uma votação, né, sobre a legalização do armamento. E nós, como cristãos, se a gente acredita na lei do amor, a lei de Deus, né, a lei do justo, de amar uns aos outros, como a gente, nos dias de hoje, acha legítimo uma pessoa ter direito à arma, porque a arma, ela não é um objeto que é igual um celular, que você tira uma foto, você faz uma ligação, tem vários meios de você usar ele. É um objeto que ele foi feito literalmente para ferir. Então, nós, como cristãos, a gente tem que abominar certas práticas modernas, porque a justificativa de ser uma defesa, ela não é uma justificativa de ser uma defesa, né? Porque se a gente contextualizar para o dia de hoje, por exemplo, quando a gente está no trânsito e alguém te fecha, quantas vezes a gente vê que a pessoa ela se sente com a honra tão ferida e ela tem a capacidade de matar a outra por conta da briga de trânsito, né? Então, assim, teve um caso que aconteceu recentemente que eu achei muito absurdo, inclusive, foi no interior, acho que foi de São Paulo, se eu não me engano, ai, gente, fugiu não agora, um cara estava saindo, ele era um empresário, ele era um empresário muito bem sucedido, ele estava indo a caminho da academia, tinha um caminhão de lixo ali na rua, tampando o carro dele, e ele falou assim que se encostasse no carro dele, ele ia matar essa pessoa, né? Ia matar a mulher que estava dirigindo o caminhão, era até uma motorista.
E aí um dos rapazes, né, um dos coletores de lixo, um dos gari, veio assim para só conversar com ele, e ele se sentiu no direito de matar ele, né? Assim, você vê tanto que assim, a honra dele, o orgulho foi tão fortemente ferido que ele, na posse da arma, ele se sentiu no direito de dar um tiro no abdômen de outra pessoa, simplesmente por poder encostar no carro dele. E assim, esses tempos de barbárie, eles voltam para a gente, né? E a gente, se o cristão, a gente não sempre se posicionar e a gente fazer essa mudança, não só interna, mas também com os outros, né? E a gente, quando a gente puder ter essa prática de não legalizar algumas práticas, como algumas práticas do aborto, como algumas práticas dessa legalização da arma, o cristão tem esse dever de se posicionar. Porque ele sentiu, da posse da arma, ele sentiu um direito de tirar a vida de outra pessoa, e para ele essa barbárie foi tão, assim, minúscula, que eles encontraram ele na academia. Simplesmente ele foi para a academia dele, seguiu a vida como se não fosse ninguém, como se ele tivesse pisado num inseto na rua. Então, assim, o que a gente vem vendo, assim, e o que vem trazer no Evangelho, que o maior sacrifício, né, que a gente tem é a capacidade de amar aqueles que nos ferem, né? Porque Jesus disse uma vez, né, que se bater na sua face direita, oferece a esquerda, né? Eu sei que, assim, aí às vezes a gente pensa, nossa, né, como que a gente vai oferecer a esquerda, né? Mas a gente pode simplesmente ignorar essa agressão e você simplesmente não absorver ela, né? Que é a verdadeira prática, que se diz que o verdadeiro cristão não é aquele que perdoa a ofensa, é aquele que não se sente nem ofendido, né? E a gente tem que trazer isso para os dias de hoje, vários pequenos duelos do nosso dia vem trazendo isso, que a gente, às vezes, por ter o ego muito alto, às vezes o orgulho muito alto, a gente não aceita aquilo que foge da gente, né? E o Emmanuel, no Consolador, ele vem dizendo, né, que o amor é o impulso divino que une os mundos e harmoniza as criaturas. Fora dele, tudo é sombra, tudo é desordem. Então, assim, fora do amor, não há salvação, né? E a gente, várias vezes, por nos sentir feridos, às vezes, por milindres da vida, a gente se escandaliza com coisa tão pequena, e essa coisa tão pequena vai gerando na gente um sentimento tão violento que, às vezes, a gente explode. E aí é nesses momentos que a barbárie, né, que volta pra gente, e a gente, às vezes, segue de dia, assim, segue com essa coisa tão, assim, intrínseca, que às vezes explode, e aí que vem essas coisas que acontecem no dia a dia, que são esses pequenos crimes, que são algumas agressões verbais, que a agressão não parte só da parte física, né? Às vezes a gente pode falar alguma coisa e ferir o outro muito mais violento para aquela pessoa, se a gente não saber o contexto que ela está e o contexto que ela está vivendo, que ela vai ser muito pior do que você agredir ela fisicamente, né? Porque às vezes fisicamente você agride, por exemplo, sei lá, você dá um chute, a pessoa passa a dor, pronto. Agora você fala umas palavras tão rancorosas, umas palavras de ódio tão forte, que essa pessoa vai ficar com aquilo remoendo por tanto tempo, né? Vai ferir tanto a pessoa dela em si, que ela pode desencadear outras coisas, pode desencadear, se ela está num processo depressivo, pode desencadear uma crise, se ela está num processo de suicídio, às vezes você fala uma coisa muito pesada, ela pode vir a dar força com isso. Então, assim, Joana de Ângeles também, em Vida, Desafio e Soluções, fala, né, que amar o inimigo não é abraçá-lo ingenuamente, mas libertar-se dele interiormente, deixando de odiar, né? Que a gente não precisa amar e, assim, amar o inimigo daquela forma que a gente pensa assim, eu vou ter que amar ele, então eu vou ter que abraçar ele, ficar com ele, conviver com ele, né? E tipo assim, eu vou ter que amar essa pessoa e ter ela, assim, no meu convívio, tipo, dar um beijo nela. Não, é você se libertar desse sentimento, né? É genuinamente você amar o ser humano que ela é e perdoar aquela falta que foi, né? E com uma máxima do Evangelho, né, do capítulo 9, do capítulo 11 sempre diz, né, que fora da caridade não há salvação. Então, a gente sabe que essa forma de ódio, essa forma de orgulho, ela foge de tudo que é a caridade, né? Tudo que é os ensinamentos do Cristo, né? Porque Cristo é tão sábio que uma vez que tem aquela passagem de dar a César o que é de César, que os judeus, eles foram com esse intuito de provocar uma guerra, né? Porque como eles, naquela época, os judeus, eles pagavam tributos para a coroa romana, né? Porque na Jerusalém, ele era como se fosse, a Roma dominou aquele pedaço, então aquelas terras tinham que ser tributadas ao Império Romano. E aí, todos os cobradores de impostos, eles cobravam dos judeus. Então, eles, com esse intuito, eles chegam e perguntam, né? Falam, o que o senhor acha, eles perguntaram para Jesus, né? O que você acha dos tributos e tal? E aí, Jesus questiona, fala,
quem é o rosto que está nessa moeda, né? E eles falam, de César. Então Jesus fala, né? Dai a César o que é de César. Então, em nenhum momento Cristo, em nenhuma situação, ele instigou a gente ao ódio, né? Ao discurso de revolta, ao discurso do escândalo, né? Até ele falou que, tem outra passagem que ele fala, né? Que o escândalo é necessário, mas ai de quem causar o escândalo, né? Então, a gente sempre tem que ter essa coisa que às vezes a gente não briga, não fala por vias de fatos, mas às vezes a gente somatiza muito essas coisas, e essas coisas que a gente somatiza de, Deus vai fazer ele pagar, ou alguma coisa assim, não deixa de ser um duelo, só que a gente não quer que a gente mesmo tenha a mão de lá duelar e tirar a vida da pessoa, mas a gente quer usar Deus, né, Deus soberanamente bom e justo, que perdoa todos os seus filhos, para ir fazer essa pessoa pagar, né? E, assim, a gente tem que ter esse discernimento de sempre perdoar, porque quantas vezes a gente vê que pessoas que, isso é até estudo, né, a USP uma vez fez um estudo, que muitas doenças que estão ligadas principalmente ao intestino, ao estômago, elas são intimamente ligadas a sentimentos, né, porque o estômago, o intestino é uma área muito ligada ao emocional. Então, muita gente que somatiza muita coisa dessa violência do dia a dia, essa violência sobre dessas ofensas que a pessoa fica guardando, né, esse sentimento de duelo, esse sentimento de orgulho ferido, ela somatiza tanto que ela chega a adoecer. Então, a gente sempre tem que liberar esse perdão e fala, daquela coisa, aquela máxima, né? Deus sabe o que vai ser feito, né? Se a gente tinha que passar por aquela situação, por aquele infortúnio, tinha um sentido para a gente aprender de alguma forma, né? Ou até mesmo para aquela pessoa aprender, né? Então, assim, o duelo e o ódio, ela é um resquício de uma sociedade antiga, né? Uma sociedade vingativa, de tempos bárbaros. E nós não podemos aceitar essas coisas assim no dia de hoje. Por exemplo, a gente vê que hoje em dia existe muito, porque como a gente vai conceber, o orgulho é tão grande que, por exemplo, se tem uma guerra, geralmente os governos não entram, perguntam assim para o povo, por exemplo, os Estados Unidos se envolvem muito em muitas guerras. Quando eles perguntam a opinião popular, né, muita gente fala que eles não queriam que o próprio país estivesse naquela guerra, né, porque são tantos recursos que gastam que poderiam ter sido voltados para eles e são dispendiosos para a guerra por simplesmente orgulho, né, por domínio de território, coisas bárbaras ainda. Então, o duelo, de certa forma, ainda está muito ligado, e graças a Deus, né, nós moramos no Brasil, o Brasil não se envolve em conflitos há muitos anos, nós temos esse privilégio de não estar nisso, né? Mas suportar as ofensas com uma dignidade é não envolver com o mal, né? Então, toda prática que a gente sabe que é uma prática que ela é uma prática que não vai dar bons frutos, que é umas práticas que não está nessa prática de Jesus, né? Que dos ensinamentos do Cristo, é uma prática que a gente deve evitar, né? Porque não é se abster, né? Mas não se envolver mesmo com o mal, né? Não devo pagar com a mesma moeda, né? Porque olho por olho, tem aquela frase, né? Do olho por olho, dente por dente, mas também olho por olho, dente por dente, o mundo acabará cego, né? Porque se todo mundo arrancar o olho por olho, ninguém vai enxergar mais, né? Se a gente levar o pé da letra. E a gente pode dizer que o perdão, né? O perdão, ela é a vitória do Espírito, né, que o Espírito é a nossa matéria, né, que o Espírito é a nossa inteligência, é a vitória do Espírito sobre o instinto, né, porque a gente vê um cachorro, por exemplo, vamos supor, o que difere a gente de um animal irracional? É que a gente pensa, e aí está o grande trunfo do que a gente é um ser em evolução, né, porque se a gente levar tudo instintivamente, se você passa um cachorro, se der um chute no cachorro, ele vai te morder. E aí, como que a gente vai diferir de uma pessoa que ela ofende a gente de alguma forma, e a gente vai lá e ela agride ela, seja de qual forma? A gente não está sendo um ser mais evoluído, né? A gente não está sendo o espírito que está buscando essa evolução e a moral cristã, porque a gente está dando espaço para a barbárie e para os instintos de antigamente, né? Então, assim, muitas dessas relações hoje em dia de duelo existem de várias formas, e a gente sempre tem que estar atento, porque às vezes de pequenas formas de disputas, né, de orgulho, de rancor, de vingança, a gente dá espaço a esses instintos que tá com a gente, não tem como. A gente evoluiu por muito tempo e a gente acredita que o espírito é milenar,
A gente sabe que nós já passamos por essa fase, nós vivemos nessa época, e as reminiscências da nossa alma traz de volta, às vezes, esse instinto, né, da gente, eu não vou negar, né, eu sou humano, às vezes no trânsito alguém te fecha, se você não prestar atenção, você ofende a pessoa ali dentro do carro, né, você fica bravo mesmo, porque é uma coisa que a gente traz instintiva, né, às vezes, e aí que traz a parte da gente como espírita de tentar racionalizar essas emoções e tentar ser mais brando, né, tentar compreender, porque eu tenho certeza que se às vezes a gente parar alguém, a gente pode surpreender até com uma resposta. A pessoa te fechou no trânsito, você pergunta, ela fala, mas é porque eu estava atrasado, minha mãe está passando mal em tal lugar, ou meu filho está passando mal, por isso que eu estava depressa, eu não te vi, né? E às vezes essa coisa de você ter essa compreensão, você evita um conflito. Até um exemplo que eu tenho, né, que quando eu fazia faculdade, eu fazia ali no Senac, que é perto do terminal da Praça da Bíblia. Você faz o contorno da Praça da Bíblia, desce, e o Senac era bem ali. Aí um dia eu estava saindo do trabalho, porque eu trabalhava no universitário, eu estudava à noite, e aí eu estava descendo, e estava chovendo muito, e ali é na Praça da Bíblia. Agora, quando você sai, assim, pelo anel de fora, então fica muito congestionado ali. E eu passei, fui, e aí eu entrei, assim, para entrar no estacionamento, assim, da faculdade, e aí você tem que parar para o cara abrir o portão, e para o motoqueiro, assim, do meu lado, eu já assustei ele. Porque você me fechou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim para ele, não, você me desculpe, eu não vi. Na hora, acabou a briga. Ele ficou tão sem graça que ele não sabia de que ele falava. E aí o porteiro da faculdade até falou, agora ele foi muito mais homem que você, falou pro motoqueiro, né? Porque na hora eu nem pensei, porque eu realmente não tinha visto ele, eu só falei para ele, não, você me desculpa, realmente eu não te vi. Acabou a discussão na hora. Então, assim, ele não esperava essa atitude, né? Porque como eu não tinha visto ele, eu continuei seguindo meu caminho, você até falou, nossa, esse cara me fechou e, né, tá seguindo aqui, fez isso. Eu realmente não vi, eu fui sincero, eu falei, então, você me desculpa, eu realmente não vi. Acabou a discussão na hora. Ele ficou com a cara, assim, de tacho, que ele falou, meu Deus, né, eu vim para brigar, segui o cara lá da Praça da Bíblia até aqui no Senac, nessa faculdade aqui, e não tive briga, porque ele só me pediu desculpa. Então, assim, às vezes, se a gente raciocina um pouco e a gente deixa o orgulho de lado, a gente evita uma discussão. Porque pensa, se eu tivesse falado, não, não sei o quê, você é motoqueiro, você fica passando nos cantos, né, pega no corredor, talvez teria gerado uma discussão. Então, assim, esse discernimento na hora de você não deixar seu orgulho falar mais alto, e às vezes você se pôr nessa posição de brandar e falar, não, me desculpa, né, realmente, eu estava errado, eu não te vi, talvez evitou alguma coisa. E André Luiz, em Ação e Reação, ele fala, né, que toda violência gera débito que nos prende aos desafetos de outra hora, né? Então, às vezes, a gente cria para nós mesmos um karma, né? Ou alguma coisa assim que a gente vai ter que futuramente ter que vir e expiar isso por uma besteira. Talvez por uma falta de humildade da gente falar, não, me desculpa, né? Ou me perdoa, não foi a minha intenção, o que eu posso fazer para reparar isso. E, assim, o orgulho, a gente tem que sempre pensar na vivência do amor, né? E aí, quanto mais a gente se despadece dessa parte do orgulho, quanto mais a gente ama o outro, a gente é um ser humano melhor, né? E a interiorizar o amor é interiorizar o perdão, né? É você não se sentir nem ofendido, porque o perdão é uma coisa tão natural para você que você não vai se sentir ofendido mais, né? E o orgulho, ela é uma violência social que a gente tem no dia a dia, né? E se a gente sempre tiver o diálogo, se a gente sempre tiver compreensão e compaixão pelo outro, a gente sempre tiver essa empatia, a gente cria essa educação emocional e espiritual, né? E ela vai dominando o nosso próprio ser, né? Que como a gente fala na reforma íntima, né? Se a gente não mudar nós mesmos, a gente não pode mudar o outro, né? A gente não vai mudar o nosso convívio. Então, quando a gente passa a interiorizar essa máxima do amar uns aos outros, amar os nossos inimigos, é muito bonito, porque a gente passa a não se ofender mais, né? E é muito mais meritório, e é muito mais, assim, louvável aos olhos de Deus você amar alguém que você não gosta do que você amar alguém que você gosta, né? Porque você entender a dor de alguém do seu convívio, seja sua esposa, seja seu filho, seja sua mãe, um parente seu que você ama, é muito fácil. Agora, você entender alguém que é seu inimigo, né? Alguém que não quer
não quer esse bem para você, é muito mais difícil, é muito mais meritório aos olhos de Deus, né? É uma caridade que você faz com o outro, e é uma caridade que você se coloca ali aos pés do outro, né? Você perdoa o outro. E o Cristo vem falar isso sempre, né? Porque quando ele estava indo, né, eu não vou me lembrar qual apóstolo fala, né, que, Senhor, né, se você quiser, você não precisa ser morto, né, você é o rei dos reis, né, e ele, na máxima dele, com pecado nenhum, ele aceitou a penitência, ele andou carregando a cruz, com a coroa de espinhos, foi crucificado, né, Maria chorou aos pés da cruz, ele teve a lança, e no auge de tudo, ele olhou para o outro, junto da cruz ali, e ele ainda teve a capacidade de pedir por nós, né? Que é um ser humano que não busca o duelo e a vingança mais do que Jesus, que ele ainda teve a capacidade de olhar e falar, né? Pai, perdoa, né? Eles não sabem o que fazem. A compaixão de Jesus foi tão grande que no alto do suplício dele, ao invés dele se brandir em dor, ele teve a capacidade de pedir por nós, né? Por interceder por nós. Então, assim, esse capítulo, ele vem dizer muito isso, né? Que esse ódio e essa vingança, esses duelos do dia a dia, criam laços obsessivos entre os espíritos, né? Criam laços obsessivos entre a gente. E, às vezes, a gente pode ser instrumento de algumas energias, né? De algumas ações, por justamente nessa hora não liberar esse perdão e não interiorizar esse amor. E a gente acaba sendo instrumento da barbárie de forças que a gente nem imagina. Talvez você tá ali e aí aquela força ali do mal, né, aquele pensamento do mal te deixa tão cego que às vezes você pratica coisas que você não queria, né? E o duelo, né, ele é o orgulho em armas, e o orgulho é o germe de quase todos os males da humanidade. Se a gente for parar para pensar, hoje em dia, todos os conflitos que a gente tem, sejam eles políticos, sejam eles econômicos, ou sejam eles de guerra, é tudo por orgulho, né? Uma nação querendo ser melhor que a outra, uma nação querendo dominar outra, ou no nosso dia a dia, né? Pessoas querendo ser melhores que as outras, e o orgulho falando mais alto. Então, enquanto a gente não abolir de nós esse orgulho, né, esse ser que a gente acha que é melhor que o outro, que é um ser que é diferente, a gente não vai se despir desse orgulho e não vamos, né, passar para o próximo passo moral do mundo de regeneração, que é esse mundo que passa a ver melhor o amor, né? Porque várias vezes vem várias coisas para a gente, que é para despertar isso na gente, né? Para a gente se colocar. Porque, por exemplo, durante a pandemia, muita gente sensibilizou. Por quê? Porque todo mundo estava vendo que uma doença que não tem uma cura fácil, todo mundo pega. Não importa a sua classe, né? Não importa se é seu inimigo, não importa se é seu amigo, não importa se é seu pai, sua mãe. Todo mundo, diante de uma coisa natural, nós somos iguais. Então, não tem por que ter esse orgulho de se achar melhor ou esse orgulho de se sentir escandalizado por uma coisa que o outro fez. Então, essa é basicamente a reflexão que eu vim trazer hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Obrigado, Ramon. Foi ótima essa explanação, né? Que a gente possa refletir bastante sobre o que nós ouvimos aqui hoje. Muito obrigado, viu, Ramon? Veja o sol despontar, vem o breu dissipar, traz a luz para a vida renovar. Germinou nova era, o orgulho é quimera. Dê a mão, vem semear a canção. Vamos, nós somos sal da terra. Vamos tecer a nova era. Chega de dor, ódio e rancor. Vamos, que Deus por nós espera. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento não é sina. Basta querer, buscar, aprender, conquistar a alegria de viver.
Já não existe segredo, suplantar a nós mesmos é o caminho que conduz para a luz. É chegado o momento, é agora, hein? Construir novo tempo contra o mal. O amor é o sinal. Vamos, nós somos sal da terra. Vamos tecer a nova era. Chega de dor, ó de rancor. Vamos que Deus por nós espera. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento não é sina. Basta querer, buscar, aprender, conquistar a alegria de viver. Que a paz do Mestre Jesus estejam em nossos corações. Bem, meus irmãos, assentemos numa posição confortável, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos Espíritos benfeitores. Senhor, que Tua luz nos envolva neste momento de paz e cura, que os bons Espíritos possam amparar, purificar os nossos pensamentos e sentimentos e transmitir a energia necessária para o nosso equilíbrio físico e mental. Imaginemos, pois, meus irmãos, a figura do querido Mestre Jesus de braços abertos, acolhendo a todos nós. O nosso mentor espiritual se posiciona à nossa frente, manipulando as energias que foram destinadas a cada um de nós. Coloca suas mãos no nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, equilibrando assim o nosso ser e alinhando o nosso chakra, nos dando uma sensação de paz, leveza e gratidão. E ainda com esse sentimento de gratidão em nossos corações, vamos pedir ao Mestre Jesus e aos guias e mentores espirituais que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos e espirituais que precisamos, e que esses fluidos divinos nos proporcionem mais saúde para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Gratos pela oportunidade de estarmos juntos neste momento, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de renovação e que possamos manter essa paz em nosso dia a dia e sermos instrumentos do Teu amor. Que assim seja.